Amém? Pode sentar, abra a Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Hoje Deus tem uma palavra muito show, top, poder, milagre, diga amém. Hoje é como diz as camisetas do meu discípulo Regi, é o gênio louco. Hoje a carne vai ficar louca se não converter, mas o Espírito vai trabalhar nos corações. Diz assim, nós vamos ver a partir do 25 até o 32. Eu quero falar do filho pródigo, mais velho, do segundo pródigo. Diz assim: e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevada, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondeu ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, guarda essa frase, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado? E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. E aí ele finaliza: mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Amém? Sabe, essa palavra ela nos traz assim uma reflexão muito forte. Eu quero desafiar você que aqui está e quem está através da página do YouTube aí, você que está nos assistindo, por favor, fique contente em estar vivo hoje, estar respirando. Fique contente em estar ouvindo a palavra de Deus e podendo expressar-se, porque tem muitas pessoas perdidas por aí. E o que eu quero falar para vocês hoje é algo diferente que Deus falou comigo. Hoje Deus falou no profundo do meu coração com relação a isso. O que eu venho caçando, eu estou caçando de todas as formas nos últimos anos, para passar para a igreja onde eu estou, onde eu estiver, por onde eu estiver. Eu quero pregar esse amor, essa certeza da existência da bondade de Deus, independente de cor, de raça, de dinheiro, de mágoa, de traição, independente de quaisquer que seja a dificuldade pela qual enfrentamos, precisamos viver esse verdadeiro amor, que é o que a Bíblia diz que lança fora todo medo. Diga amém. E aqui, estamos nos deparando diante de uma situação, irmã Luzinete. A senhora é bem-vinda, né? Como a senhora fala, veio da roça, né? Oh, apóstolo. Aqui nós estamos diante eu gosto de chamar as parábolas dos perdidos. As parábolas dos perdidos. Que nesse projeto aí, aqui quando você abre em Lucas, você começa a ver a parábola, nesse capítulo 15, as parábolas dos perdidos. E eu quero falar aqui, nós falamos muito da dracma perdida, né? Nós falamos da ovelha perdida, nós falamos do filho pródigo. 3, agora eu quero falar um pouquinho desse quarto perdido aqui. O quarto que estava perdido dentro de casa. O quarto perdido que achava que estava bem. Que esse é um dos maiores problemas do ser humano. Talvez está dentro da família, dentro da igreja, mas está perdido, magoado,
triste. O momento quando eu escuto essa palavra triste, eu me preocupo e vou atrás da Bíblia para poder entender. Quando eu vejo as pessoas perdidas ao falar que está triste por alguma coisa, aquilo eu preciso ficar muito atento ao falar, porque isso tem alguma coisa a mais. Não é só essa tristeza, tem alguma coisa a mais. Então, nós somos tendenciosos a querer nos justificar com a religião, com a nossa santidade fantoche, com a nossa vinda à igreja, com a nossa frequência de igreja ou tempo de igreja. E se você analisar aqui eu posso introduzir para você que Jesus aqui, ele conta 3 parábolas muito sérias sobre. Eu estava vendo isso aqui, é porque tem muita mensagem que não deu tempo de pregar no encontro, mas nós estamos preparando mais outros. Aliança 2, aliança 3, aliança alguma coisa, para aliançar os aliançados que estão perdidos. Tem aliança, mas estão perdidos. Entendeu? Jesus conta essas parábolas, ele fala da ovelha perdida que foi encontrada. O pastor chamou o povo e fez festa, se alegraram. E a segunda, a mulher acha uma dracma perdida, ela encontrou também. Teve um encontro, achou ela, chamou a vizinhança e se alegraram. E o pai do filho pródigo, quando o filho volta para casa, ele mata um boi, mata um animal, faz um churrasco e faz festa e alegra. Aí nessas 3 parábolas aqui, a única pessoa que não ficou feliz nessa última parábola aqui foi o irmão que estava em casa, que estava achado, que achava que estava bem em Keiane. Que coisa mais fenomenal. No meio dessa festa do encontro, do resgate, a Bíblia está dizendo que a salvação, algo existente pelo reconhecimento de si, sair de lá e vir para cá, para encontrar com a sua família. Sabe quando você está com saudade da família? Mesmo que você fez algo errado, ou que alguma situação desconfortável aconteceu na sua casa, com o marido, com a esposa, com o filho, com o pai, mas você cai em si e fala assim: não, eu vou voltar, vou pedir desculpa, vou pedir perdão. Eu não posso ficar assim com a minha esposa, com o meu esposo, com o meu filho, com minha filha, com o meu pai, com a minha mãe. Eu não posso ficar assim com a minha família, com o meu primo. Enfim, nós temos uma festa e eu não posso, não, eu vou me alegrar, eu vou pedir perdão, eu vou abraçar, eu não vou ficar guardando essa mágoa no meu coração. Gente, mas aqui, o irmão mais velho do pródigo, ele decidiu ficar chateado. A voz, como diz, acuou, destoou no coração dele, na mente dele. Ele ficou triste. O filho pródigo ficou triste. Mesmo que não tinha gastado nada. Mesmo que estava trabalhando todo dia com o pai. Mas ele ficou triste. Porque percebeu o outro irmão que ele pensava estar perdido, agora está alegre, bem vestido e com a oportunidade de viver. O filho mais velho irado, porque o pai teve misericórdia do seu próprio irmão. Já passou por isso com você? Você já se irou porque alguém teve misericórdia de outro? Você acha que é outra pessoa folgada? Porque gastou tudo, porque sempre você pensa que é só birra e você ficou irado com a misericórdia dos outros? Já aconteceu isso contigo? O filho mais velho está do lado de fora, enquanto o filho mais novo está do lado de dentro da casa do pai. O filho mais velho está do lado de fora sem querer entrar para dentro da casa do pai. Ele ainda estava perdido ou não? Dentro dele ele achava que ele não estava perdido, mas eu acredito que ele estava perdido. O perigo de estar na casa do pai, dentro da igreja, e ainda estar perdido é muito grande, principalmente nesses últimos tempos. Nesse tempo de liberdade, como foi naquela época, não é diferente de hoje. Hoje não é diferente daquela época. Hoje, o povo está vivendo uma liberdade total. Como eu falava aqui, acho que eu falei no domingo, antigamente o pastor passava na rua, o pessoal lá é o homem de Deus, é um pastor, é um protestante. O padre passava, lavar o seu padre, benção seu padre. Era desse jeito. Agora a liberdade é diferente. Passava um advogado, não, ele é um doutor, está passando um doutor.
Ó, não fala muito não, que ele é um doutor. O juiz da cidade, o policial, o povo tinha medo, respeito. Sim. É o comandante, é o prefeito, é o presidente, é o deputado. Hoje o deputado passa e o cara fala: ô ladrão! Ainda que ele não seja, mas se alguém mentiu, fez um vídeo falso com ele, uma fake news, o ser humano, qualquer ser humano, garoto, menino, adolescente, velho, jovem: ei, ladrão, tu nunca mais vai ganhar política. Fala na cara dura: corrupto. E assim vai. Essa liberdade. Eu fico analisando que esse filho ele representa para mim aqui, esse pródigo, segundo aqui o mais velho, representa a classe dos escribas, dos fariseus, que considerava santo e desprezava os outros. Se considerava tão santo a ponto de não ter misericórdia por aquele que foi achado por Jesus, foi renovado por Jesus, foi recebido por Jesus, foi bem tratado por Jesus. Ei, teve outra oportunidade, Jesus deu outra oportunidade para ele, mas os fariseus não, porque ele julgava-se que tinha que ser morto, deteriorado. Esse filho representa aqueles que estão dentro da igreja, talvez até obedecendo às leis, cumprindo-as, mas sem aceitar a misericórdia de Deus pelo pecado dos demais. Não aceita a misericórdia de Deus no pecado das pessoas que falham. Aqueles que chegam, caem nos corredores da vida. Eu estava analisando sobre a acusação da profecia pelas obras da carne. As piores são 3, mas eu estava caçando acusação sobre a mágoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 são bem maior. Deus fala sobre isso. Aí eu comecei a pensar assim. Jesus pergunta, se você analisar o que eu estou falando, Jesus pergunta para um jovem rico e foi criado na sinagoga, conhecia os mandamentos, e pergunta para ele se ele queria e entendia os mandamentos. Ele falou: não, isso aí eu conheço desde criança. Então venda tudo, vem e me segue. O que o jovem fez? Ficou triste, decepcionado, porque ele conhecia os mandamentos, mas não obedecia. Conhecer os mandamentos, estar dentro da igreja, ser criado na igreja, na sinagoga, e viver como se fosse um fardo pesado, não obedece. Na hora da prova, vai perder a salvação. Primeiro ato: vive dentro da igreja. Se você quiser anotar, isso aqui é sobrenatural. Vive dentro da igreja, mas desobedece os 2 principais mandamentos. Esse rapaz aqui, o segundo pródigo, Jesus está falando que o que ele nos ensinou, que os 2 principais mandamentos da lei são amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E a Bíblia diz que esse filho quebrou esses 2 mandamentos. Ele nem amou a Deus, representado pelo seu pai, e nem amou o seu irmão, porque o pai dele representava Deus. O pai teve misericórdia do irmão dele, que era filho daquele pai, irmão dele, mas ele não teve misericórdia, e nem teve misericórdia do seu próprio irmão, na sua pessoa. Ele não amou a Deus na pessoa do pai, e não amou a Deus na pessoa do seu irmão. Quem está comigo, diga amém. Então preste atenção, você que está me assistindo aqui, você que está aqui hoje. Você quer ver Deus agir no seu marido? Você quer ver Deus agir na sua esposa? Você quer ver Deus agir nos seus filhos? Começa a entender essa palavra. Começa a entender direitinho. Ele não perdoou o pai por haver recebido um filho pródigo, um filho perdido. Ele não perdoou o seu irmão pelos seus erros. A Bíblia diz aqui que há situações que nós aprendemos que os fariseus faziam isso. Não seria isso que está acontecendo com a igreja nos dias de hoje? As pessoas estão na igreja, mas não têm o amor por Deus nem pelos perdidos. Estão na igreja, mas não amam os seus irmãos. Estão na igreja, mas não amam as pessoas, porque eles querem que as pessoas vivam debaixo da justiça pessoal. As pessoas não têm que viver segundo a palavra de Deus. Pasmem. O que eu quero deixar bem claro para vocês:
é que a justiça de Deus é que prevalece. Quem vai nos justificar é Jesus. Mas muitas das vezes nós queremos julgar as pessoas não com a justiça de Deus, mas sim pelo que você pensa. Às vezes eu converso com algumas pessoas e eles pensam que eu aplico a disciplina, uma palavra baseada no que eu penso. Não, é no que eu acredito aqui na palavra. E eu mostro a palavra. Por isso que eu falo que o que é combinado não fica caro. Quando você fala e não cumpre, você perde o crédito. E a palavra deixa bem claro isso. E nós seremos julgados pela palavra. E o julgamento não vai começar lá fora, lá no mundo. O julgamento vai começar dentro da igreja. Quem está comigo, diga glória. Agora, para isso nós temos que amar. E esse verdadeiro amor, preciso que eu viva dentro da igreja. Não simplesmente na desobediência, mas eu preciso entender que viver dentro da igreja, mas desobedecer os 2 principais mandamentos, não funciona. Família é projeto de Deus. Se eu vivo na igreja, tenho dificuldade de amar a Deus, na pessoa do meu pai, da minha mãe, do meu apóstolo, do meu líder, se eu tenho dificuldade de amar o meu irmão, porque ele pecou, então ele, como fala o nordestino, ele tem que se arrebentar, tem que se arrombar para lá, se morrer para lá, se esbagaçar para lá? Não, porque isso é piada. Não, você tem que amar com o amor de Deus, o amor de misericórdia. Amém ou não amém? Apóstolo, como é que eu faço então? Eu já matei muita gente baseado nisso. Peça perdão, conserte seu coração, que você vai entrar em outro nível da sua vida. Amém ou não? Segunda coisa, vive dentro da igreja. Esse filho vivia dentro de casa, mas está confiando na sua própria justiça. Irmã Luzinete, ele era muito veloz para ver o pecado do seu irmão, mas não enxergava os seus próprios pecados. Nós somos muito tendenciosos a querer olhar para o pecado dos outros, mas não olhamos para nós mesmos. Nós não achamos que outra hora podemos cair, teremos dificuldade um dia. E o que vamos fazer? Ou o que vão fazer conosco? Quando nós errar, o que vai acontecer? A Bíblia diz desde o princípio, como disse aqui o mestre Eudes, que o pastor falou domingo sobre o dízimo, no primeiro dia da semana. Bem antes da lei, quando Deus estabelece para Abraão, quando ele é o evangelista, ele falou: a quem você abençoar, será abençoado, a quem você amaldiçoar, será amaldiçoado. Eu vou ter misericórdia, se você tiver misericórdia, eu vou ter misericórdia. Se não tiver misericórdia, não vai ter misericórdia. Então nós temos que começar a pensar, o que acontece? Quando nós somos rápidos para ver o pecado do nosso irmão, a fraqueza, a dificuldade, e nós não enxergamos os nossos próprios, nós estamos com um sério problema. Eu anotei uma palavra aqui que eu fui caçar direitinho: corrosivo, algo que corrói, como o soda cáustica. Ele era desse tipo, para condenar o irmão, e ele condenou seu próprio pai. Ele condenou o irmão e o pai, enquanto vivia a si mesmo como padrão de obediência. Se você analisar, ele olhava para ele e se via como padrão de obediência. Eu te sirvo há tantos anos aqui, olha isso, eu sou fiel, eu não transgredi nada, eu fui fiel, o Senhor não me deu nada. Sabe, as pessoas que vivem dessa forma é um perigo, porque elas são uma bomba relógio. Elas não estão salvas. Elas trabalham na igreja, elas trabalham na empresa, elas sobrevivem, mas elas não têm um amor verdadeiro lançado no seu coração. É como se fosse um fardo. Servi o Senhor há tantos anos, nunca transgredi nada do Senhor. O Senhor não me deu nem um cabrito. Eu falo, se você não trabalhar por amor, olha o verso 29, coloca aí. As coisas, ele disse que a obediência não provém do coração. A obediência dele era como a obediência de escravo. Se você analisar
O pai rogava que ele entrasse para com ele, mas ele respondeu e disse: papai, eis que eu estou te servindo há tanto tempo, tantos anos, eu nunca transgredi nada, o mandamento, nunca. O senhor me deu um cabrito para mim brincar com os meus colegas, fazer um churrasquinho, brincar um dominó na segunda azul. O senhor nunca fez nada. Isso é um pecado muito grave, quando você bate de frente contra alguém que tem misericórdia, que representa Deus na sua vida, que representa o cabeça na sua vida. Nós estamos vivendo um momento muito grave no mundo, porque as pessoas estão com dificuldade de amar com o amor de Deus, estão amando com o seu próprio amor ou a sua própria justiça. E aí é onde mora o perigo. Hoje eu perguntei à minha esposa sobre o seu trabalho profissional. Eu perguntei para ela: você está tendo dificuldade sobre a fé e a ciência? Porque você vive todos os dias atendendo pessoas dentro da ciência, da mente humana, da dificuldade das pessoas. Você está com dificuldade? Se tiver, vamos ter que parar um pouquinho e vamos orar. A fé tem que sobressair. Quando tudo que possa querer tirar o seu foco, você tem que recondicionar. Então, os fariseus mostram claramente que a justiça própria era que dominava. Quando ele não tem misericórdia, porque o padrão dele, ele vivia debaixo de um padrão de obediência própria. Ele aprendeu uma regra e ele vivia debaixo disso, mas ele não tinha iniciativa. Ele estava perdido, porque muitas das vezes você trabalha só com os braços. Isaías disse: vocês estão me louvando só com os lábios, carne, mas o coração de vocês está longe de mim. A justiça são justiça de vocês e não a justiça de Deus. A justiça humana e não divina. Os fariseus definem pecado em termos de ações exteriores e não íntimas. Os inimigos de Deus, os fariseus, os hipócritas, ele definia a justiça, ele definia baseado no exterior. Eles definiam que o pecado nos termos de ações exterior, visível. Por isso que as pessoas até hoje fazem que nem o irmão Adão, comete um pecado e quer se esconder. Deus aparece todo dia e está falando, e ele não percebe que Deus vê tudo. Ele não percebe que as imagens vão chegar. Para Deus não tem nada escondido. Tudo está revelado dentro de Deus. Então não tem como você se esconder. Se você estiver mentindo para Deus, vai chegar a hora que você vai ter que falar. Ele vai mostrar para você. Então os fariseus pegaram a mesma fita da religião e acharam que o que está exposto, tudo bem. Agora, se estiver escondido, não é assim que Deus vê. Ele era orgulhoso em si mesmo. Aquele rapaz era orgulhoso. Eu te sirvo, eu sou crente há tanto tempo. Ah, meu Deus, não pode ser assim. Eu nunca transgredi o teu mandamento. Ele falou o teu mandamento. Você lembra do profeta Jonas? A Bíblia diz que o profeta Jonas recebeu uma mensagem de Deus para ir pregar o evangelho num local, em Nínive. E ele pega um barquinho, um navio, foi para Tarsis. Quando Deus estabelece o propósito, não tem como você fugir, porque Ele vai te arrancar onde você estiver. Quem está aqui, diga amém, pelo amor de Deus. Ele faz uma aliança contigo. Se você tentar quebrar ela, e Ele querendo você, Ele vai te buscar onde você estiver. Ele vai arrancar você. No Salmo 139 ele diz que se estiver nas profundezas das águas, Ele te pega. Se estiver nas alturas, Ele te acha. Se você estiver, aonde você estiver, Ele te acha. Então não tem para onde correr. Não tem para onde correr. O Jonas pensou que iria desobedecer o pai, mas ele agiu com a razão do coração, não a razão da fé, do amor. E ele decidiu desvincular do mandamento e pegou o navio em direção contrária. A Bíblia diz que Deus jogou ele no mar, na barriga de um peixe. Depois tirou ele da barriga do peixe, jogou lá onde ele queria que ele estivesse. O navio dele agora foi um grande peixe. A embarcação dele foi um grande peixe. O cruzeiro dele agora foi na barriga de 3 dias navegando na barriga de um peixe. Quando ele é vomitado lá, ele está no lugar certo para pregar o evangelho com as pessoas certas. Pasme.
O irmão Jonas, com a justiça própria, achando que era ele que tinha o poder, achando que era ele que era o cara, achando que era ele que era o bonzão, pregou o evangelho, pregou a palavra que Deus mandou, mas pregou com força. 3 dias de jejum, quando ele sai de dentro da água, sai pisando forte, sai pisando firme, e sai o povo já, quando ele sai de dentro da água, a multidão que já estava lá, já começa a se curvar. E ele prega 1 dia, 2 dias, andou na cidade durante 3 dias, e todas as pessoas converteram, ouvindo a voz de Deus através da boca dele. E ele pensava que era ele o cara. Aí a Bíblia diz que ele queria que o povo morresse, que Deus ia destruir. Aí ele ficou decepcionado. Foi para debaixo de uma árvore. Deus criou um pé de árvore para ele sobreviver no sol quente. Mas ele ficou indignado. Sabe, tem hora que nós queremos que a justiça seja feita do nosso jeito. Isso não pode acontecer. Nós temos que viver e amar a misericórdia. Ele trabalhava, esse rapazinho aqui, o filho pródigo, trabalhava com muita intensidade. Olha para mim. Se você ficar vindo para a igreja aqui com intensidade, porque eu estou falando, porque você se alistou nesse exército, na diaconia da igreja, porque você faz parte dessa casa, e você vem para cá com toda a intensidade, sem o coração estar alinhado com o Senhor, eu sei que mais cedo ou mais tarde você vai me abandonar. Eu sei que mais cedo ou mais tarde você vai abandonar o Senhor. Na realidade não é a minha, é o Senhor, porque a palavra deixa claro, esse rapaz trabalhava com intensidade para o seu pai, e reclamar, naquele dia, ele não teve misericórdia, porque o coração dele estava perdido, ele não tinha alinhamento com o Senhor, nem com o pai. Ele reclamou, não teve misericórdia, não obedeceu o pai, porque não tinha o amor, não trabalhava por amor. Aí eu estava dizendo aqui, baseado em João, Evangelho de João 8,32, diz que nós precisamos conhecer a verdade, e a verdade o libertará. É como se ele não conhecesse a verdade, não entendesse o amor de Deus através da misericórdia do Pai. E aí, a terceira coisa, muitas das vezes vive dentro da igreja, mas não é livre, porque não conhece a liberdade. A liberdade é o amor, gente. Fala comigo assim, a liberdade se chama amor. A liberdade se chama amor. Tem gente que fala assim, eu te amo, e se não ficar comigo eu mato. Se não ficar comigo não é feliz. Se não ficar nessa igreja não é feliz. Meu amigo, quem não quiser congregar aqui, eu sempre falo, tem igreja aqui do lado, porque eu te amo tanto que eu quero que você é livre. Tem igreja aqui do lado, tem igreja aqui, tem igreja aqui. Você não pode ficar longe do amor de Deus. Você não pode ficar longe do amor de Deus. O amor de Deus é tão grande que nos envolve pela direita, pela esquerda, na frente, de trás, por cima, por baixo. O amor de Deus. Então vivemos esse amor. Então é necessário que eu preciso entender. Vive dentro da igreja, mas não vive livre. Não é livre. Apóstolo, como assim? Esse pródigo aqui não era não. Ele não vive na liberdade, mas vivia como escravo da sua própria religião rígida. Não faltava um dia de trabalho na roça do pai. Olha para mim, gente. Sempre quando eu falo para vocês que vocês pensam que eu quero que vocês fiquem aqui todos os dias na igreja, não é não, evangelista Kelly. Eu só preciso da comunhão com você. Eu falo todos os dias. Eu só preciso da comunhão. Eu só preciso que vocês justifiquem o porquê que você furou a escala, o porquê que você não veio à vigília, o porquê que você não cumpriu o compromisso da primícia, o porquê que você não cumpriu o propósito. É só isso, é uma aliança. Por que você não veio para a reunião dos filhos de Deus? E sim, por que você não foi para o encontro dos aliançados? Por quê? Eu só preciso de justificativa. Porque se nós tivermos a comunhão, fala mais alto do que você vir para cá, bater um cartão como uma religião rígida. Nós temos algo estatutário nosso aqui, que é a corte. Mas Paulo disse, se você não quiser cumprir a corte, seja livre para casar ou para abrasar, faça o que você quiser. Você só não pode machucar o reino de Deus, o altar de Deus. Tome sua decisão, resolva, porque aí eu vou entender que você está fora do plano da fé, do amor, e quer viver a sua própria vontade.
Então é claro, ele obedece por medo e não por amor. Sabe, quando você obedece por medo, ou para receber elogio, faz coisas certas com motivações erradas. Já viu esse tipo de gente que faz as coisas até certas por motivações erradas? Ele até chega no horário, mas não porque ele ama Jesus, é só para provocar o outro. Ele até faz alguma coisa e se esforça, mas não é porque ele está salvo, mas é porque ele quer de repente um posto, por interesse, motivação errada. O amor de Deus não deixa o sujeito enganado, medroso, fraco. Quando você ama, você não sofre. Não, você tem até aflição, mas não sofre, porque o amor lança fora todo medo, todo sofrimento. Amém ou não amém, gente? A obediência desse rapaz, ela não provém do coração. Olha aí, ó. Quando ele sai, o pai roga para que ele entrasse. Ele disse: pai, eu estou servindo o Senhor há tantos anos, mas eu nunca transgredi nada. Não era do coração. Ele vivia e andava como escravo. Como é que você está aqui? Como é que está o seu casamento? Você vive por obediência ou por escravidão? Você obedece como escravo ou obedece por amor? Você obedece por escravidão ou por amor? Você gosta, você tem prazer de fazer a comida, de servir o seu marido, o seu pai, a sua mãe, a sua esposa? Você tem prazer de pregar o evangelho, evangelizar? Você tem prazer de trabalhar na empresa que você trabalha? Ou você é só um escravo? Porque os escravos não é feliz. Os escravos que vivem fora do plano de servir com amor, ele não vive com alegria, ele faz. Sabe por quê? Que diz os historiadores que uma das promessas de Deus de José se tornar governador é porque ele era um escravo feliz. Sabe um escravo que era feliz? José. Um escravo que era feliz? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Sabe por quê? Porque ele não temia a morte. Ele sabia que o Deus que ele servia era quem o guardava. Então as pessoas estão dizendo que estão servindo a Deus, mas estão temendo a morte, estão trabalhando com medo, não é feliz, não tem prazer, não tem alegria, não tem o fruto da capacidade de amar com o amor de Deus. E isso, as famílias estão sendo deterioradas. Satanás está passando o machado. Esse filho pródigo está dizendo para mim que a sua obediência não provia do coração. Ele andava como um escravo, ele obedecia como escravo. Ele disse: papai, eu nunca transgredi um dos teus mandamentos, o Senhor não me deu nem um cabrito. Meu filho, vim 30, filha, o verso 30. Meu filho, que conversa é essa que eu não te dei um cabrito? Meu filho, que isso? O teu filho. Ele falou meu irmão? Nenhuma tradução ele fala meu irmão. Eu li em várias. A tua aí tem alguma que fala meu irmão? Não, eu não vi. Ainda não vi. O teu filho desperdiçou os teus bens com as prostitutas, meretrizes. O Senhor matou um bezerro gordo para ele. Que raiva, viu, gente? Que raiva ele estava sentindo. Que mágoa ele estava sentindo. Ei, esse verbo do ela aqui do servir como escravo, ele nunca entendeu o que era ser filho, nunca usufruiu, nem se deleitou no amor do seu pai. Sabe que tem filho que tem dificuldade de amar o pai, a mãe, sabe? Nós congregamos, participamos de uma igreja que defendemos a paternidade, um princípio de Deus. Olha para mim, gente, para que fique mais próximo de você entender o que é Deus. Por isso que nós falamos sobre paternidade. Se você entender um governo de Deus, em obediência do governo de Deus, por isso que eu falo que eu não sou homem, eu tenho que representar Deus para você. E aqui a palavra diz que esse filho aqui não se deleitava no amor do seu próprio pai e não amava o seu próprio irmão. Ser crente para ele é um peso, um fardo. Esse tipo de gente estiver dentro da igreja pensando assim, não vai amar o seu irmão que está no pecado. Você vai pensar que seu irmão está usurpando seu filho. Alguém, é perigoso não ter misericórdia daqueles que está prezando da sua misericórdia.
Nós temos que amar com o amor e a misericórdia de Deus. Quem está aqui comigo, diga amém. Porque vai pensar que é um fardo, é uma obrigação pesada, é um problema. E aí a pessoa vive sufocada, gemendo como um escravo, reclamando. Está na igreja, mas não tem prazer. Está na igreja, mas não sorri. Está na igreja, mas vive amarrado, igual esse pródigo aqui, mais velho. Preso. Está na igreja, mas não sorri, não alegra. Vive. E aí é por isso que tem um provérbio que diz assim, que quanto mais ora, mais assombração aparece, né? Mais luta aparece, mais guerra aparece. E aí por isso ele pega, porque como se não fosse nunca liberto, não sabe quem é o seu adversário, não sabe com quem está lutando. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra o quê? Carne e o quê? Mas parece que a pessoa está lutando é contra você. Viu o que ele falou? O teu filho. O teu filho. Eu, papai, eu nunca errei contra o Senhor, nunca errei nada, nem isso aqui. O Senhor nunca me deu nada. Ele falou, não, mas não é assim. 31. Aí, ó. E ele diz, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, tu nunca me pediu nada. Como é que você tem tudo e não toma posse? Hã? A Patrícia está aqui comigo, é minha discípula, já está me ajudando no louvor lá no bosque, na nossa tribo do bosque. Aí se ela chega aqui e fala assim, se entrar dentro daquele banheiro lá e não tiver papel, ela tem que caçar papel, ela tem ter acesso à igreja, é uma discípula fiel, já está trabalhando. E se não, ela tem liberdade de falar assim, eu vou no mercado comprar, vou ofertar, ou caçar um dos discípulos dos 5 ministérios e falar assim, ó, o que eu posso fazer? Eu fui no banheiro e não tinha papel. O que eu posso fazer para poder ajudar? Porque essa é a minha casa. Eu me sinto filho dessa casa. Eu estou vendo que está faltando água. Quando o filho chega na casa do pai, ou o pai chega na casa do filho, é visita? Não era para ser não. Hã? Tem filho que não vive, mora dentro de um quarto separado da casa do pai, e tem pai tão fraco que vai deixar a comida para o menino lá dentro do quarto. E o menino não assa nem um ovo para comer. Ei, vive em casa como se fosse visita, reclamando o tempo todo. Ei, obedece, mas não com alegria. Está na casa do pai, mas vive como escravo. Meu Deus. Aí eu anotei outra coisa aqui. Vive dentro da igreja, mas está com o coração cheio de mágoa. É aí onde eu vou falar forte agora com as famílias. Stephanie Mororó. Muitos estão dentro da igreja, mas o coração está amarrado, cheio de coisinhas, mágoas, magoados. Complexo de santidade. Verso, rejeita os marginalizados, os pecadores. Está dentro da igreja com a capa de santidade, mas olha para mim, gente. Sabe que tem pessoas que condenam o outro com o olhar, ele olha e vê pecado em tudo? Esse filho pródigo aqui. Esse pródigo aqui, ele estava escorado orgulhosamente na sua religião. Ele estava preso, arrotando santidade ou santorrice. A vida arrebentada, discriminatoriamente falando, discriminando o cara que está voltando de um pecado, de uma vida perdida, de uma vida bagunçada. E ele está dizendo assim, eu presto para o Senhor, eu não errei nenhuma vez, eu não fiz nada errado, eu sirvo o Senhor esse ano todo dia, o Senhor pode caçar, eu não tenho nada errado. O pai e o irmão estão debaixo de suas acusações mais veementes, porque ele era certo, ele era justo. Ei, a tua santidade, olha para mim, você que está aqui na noite de hoje, você que está me assistindo aqui, a tua santidade, se é a misericórdia de Deus, você vai viver sozinho com ela, a santidade aí, é perigoso até perder a salvação. A tua santidade, a tua integridade, sem o amor de Deus com as outras pessoas, você vai ganhar quem? Você vai conviver com quem?
Por isso que ele era o mais velho, ele não tinha nada. Ele vivia debaixo da escravidão do seu coração. Ele não tinha coragem de chegar para o pai e convidar os amigos para fazer uma festinha própria. O mais novo teve atitude, mas ele não. Isso é muito sério. Hein? A sua mágoa mostra claramente como ele era vazio. A mágoa dele agora, ele está falando aqui para o pai dele, e ele está dizendo assim: olha, eu vou botar tudo para fora logo. É melhor botar para fora mesmo, melhor falar. É melhor falar. A volta do irmão dele foi boa para curar. Sabia disso? Você já fez aquela mesa redonda no Natal? E aí bota as mágoas para fora? Já viu isso? Aquela festa, todo dia do sepultamento de alguém, que alguém pede perdão e aí todo mundo fala. Aí é bom, que pelo menos a morte de um traz a cura para outros. Sim. Às vezes acontece isso. A mágoa dele começa a vazar. E ele começa a falar tudo para o pai. E o pai dele falou: não, meu filho, volta para dentro, vem para dentro, vamos festejar. Seu irmão estava perdido, foi achado, estava morto e ressuscitou. Mas o vocabulário dele, você não vê uma palavra de perdão, de misericórdia para com seu irmão e nem com seu pai. Dentro da igreja está, mas a sua família, onde é que está? Ah, não, ali é um perdido, ali não tem jeito. E você, tem jeito? Teve jeito para tu e para o outro não? Que tipo de misericórdia está no seu coração? Que tipo de amor você diz que tem? Na sua religião não existe oportunidade de restauração? Na sua religião não existe oportunidade de perdão, de nova chance, de nova aliança? A sua religião é sem misericórdia? Sente-se totalmente injustiçado pelo pai. O rapaz, ele se sentiu totalmente injustiçado. O teu filho, eu estou sempre com o senhor, agora o teu filho faz tudo errado, e o senhor ainda mata boi para ele, o senhor dá roupa nova para ele, dá anel novo para ele, traz os tocadores para tocar para ele, para a obra da vinha, parou todo o serviço, os empregados, tudo, parou toda uma produção para fazer comida para esse pontinho do teu filho que estava aí gastando com as prostitutas. Ele ficou muito revoltado. Meu filho, o teu irmão estava perdido, foi achado, estava morto, voltou, está em casa, vamos festejar. É um momento de glória, de bênção. Deus nos deu vitória, vamos amar. Não quero, não quero. Olha isso, gente, meu Deus, é forte. Acusa o próprio pai de ser injusto com ele. Acusa o próprio pai de ser injusto com ele. Acusa o próprio pai que perdoou o irmão dele, o filho do pai dele. A religião dele não havia espaço para misericórdia, para perdão, para restauração, para amar, para a segunda chance. A religião que ele vivia era uma religião radical. Quantas pessoas estão dessa forma? Não tem perdão, não tem coração, não dá a segunda chance. Eu me lembrei de umas vezes que quando meu irmão me conhecia, eu conversava com o pessoal, foi lá em Braslândia, assim que nós casamos, fomos para Braslândia, lá na Ceilândia, né? Fomos para Braslândia. Aí eu estou conversando com o pessoal na feira, e aí, rapaz, que não sei o quê. Aí o meu irmão, ela falou assim para mim, estava grávida já da Estel um tempo, assim quase. Ela estava assim meia, nós íamos para a feira pegar umas coisas, e era perto da casa, nossa casa lá, e aí do predinho onde nós morávamos, ela falou assim, falei com alguém lá, não, amor, ele é gente boa, moço, mas me fala quem é gente ruim para tu. Todo mundo é gente boa. Eu falei, não, deixa eu pensar assim, essa é a minha fé, esse é o que eu acredito, até que se prova o contrário, e mesmo que prove, ele pode se arrepender. Vamos viver desse jeito, que você é meio melhor assim. Ei, o mérito pessoal que ele vivia não tinha graça, não tinha a graça de Deus, não tinha o amor de Deus. Era tudo que ele acreditava da forma dele. Não, a religião dele era totalmente pessoal. Tem pessoas dentro da igreja vivendo a sua justiça própria, justiça pessoal própria, e não a de Deus. Isso é um perigo. Como é que você vai ajudar o seu irmão quando ele cair? Como é que nós vamos fazer? A religião dele era como a lei, o legalismo.
não era graça, não era fé, não operava o amor. Ele agiu, chateou-se com o seu próprio pai, porque ele deu uma chance para o filho. Ele não perdoou, não restaurou o relacionamento com o seu irmão. Se você analisar esse versículo 30, diz que ele não aceitou. Esse teu irmão vindo, esse teu filho vindo, desperdiçou tudo, todos os seus bens com as meretrizes. O senhor vai matar a bezerra para esse irresponsável, né? Esse teu filho, né? Eu me lembro que quando a nossa filha menor nasceu, a Esté falou assim: 5 anos, a mãe falou: pega uma água, uma garrafa ali, manda a tua filha. Ela ficou endemoniada, endemoniou. 5 anos de idade, quando a outra nasceu, ela perturbou. Ela achou que tinha tomado todo o espaço. Foi muito difícil no início. E é porque nós lutamos o tempo todo. Cristina ficou com nós lá um tempo lá. Cristina ajudou muito para poder. Esté, não faça isso não, Esté. Cristina, Esté, não faça isso não, Esté. Não pode. Rebequinha é uma criancinha, um bebezinho. E ela ficava furiosa. Se sentiu tomada. E eu falei: minha filha, você tem que entregar a vida para Jesus. Você tem que aceitar Jesus, que de jeito o Satanás vai tomar de conta. É muito sério isso. Sabe, a vida não quer nos tirar do legalismo. Presta atenção. A justiça humana não quer tirar o homem do legalismo, quer manter o homem preso no legalismo o tempo todo. Sem a graça, sem a fé, sem o amor, sem a esperança, sem o prazer, mas presa na religiosidade legalista, numa falsa santidade. Esse rapaz vivia debaixo de uma falsa santidade. Ele não perdoava, não acreditava no relacionamento restaurado, ele não acreditava no amor, não acreditava em nada fora do que ele defendeu esses anos todos. Ele não se refere ao seu irmão como irmão. Se você analisar, ele diz o teu filho. A Bíblia diz que ele não amava o seu irmão até estar com os olhos abertos. Que eu espero que ele tenha aberto os olhos depois, fora dessa parábola. Mas até então ele ficava preso. Dentro da igreja não muda nada. Às vezes a pessoa vem para a igreja um dia, 2, 10, 20, 100 anos. E continua às vezes sem desenvolver esse amor. É como se ele ficasse preso. E eu até penso que tem algum dedo de Satanás, como vem de lá de fora. Um comportamento que cresceu. E uma das manias de Gabriela, como diz uma música da mania, nasceu, cresceu assim e continua assim. Chega dentro da igreja, e tem uns que ainda falam assim: o apóstolo sabe que eu não gosto disso. Olha isso. Se eu souber que você não gosta, aí é que eu vou pedir para você fazer, para você aprender a gostar. Sim. É isso mesmo. Então, por quê? É uma prática que nós temos que fazer. Nós temos que fazer cumprir isso em nossas vidas. Anotei aqui: o ódio que ele sente pelo seu irmão não é menos grave que o pecado de dissolução que ele cometeu fora da igreja, no sentido da palavra. Se você analisar o que está escrito em Gálatas 5:19 a 21. A Bíblia fala aqui sobre 3 pecados na área de imoralidade. E usa 9 na área de mágoa e ressentimento e ira. 9. Fala de 3 pecados gravíssimos na área da imoralidade. Que ele falou: o teu filho gastou dinheiro com o quê? Com as ou seja, com as prostitutas. Mas o coração dele estava o quê? Fechado, ressentimento, preso, magoado, triste. Olha para mim: tristeza, mágoa, ressentimento, raiva, ódio, que mistura tudo na mesma balança. Traz essa contenda aí. A Bíblia está falando de 9 situações contra 3 que você pensa que é a prostituição. A prostituição, o cara pecou. Por isso que a Bíblia diz: Davi adulterou. Sim, adulterou, mas a Bíblia não chama ele de adúltero. Foi um momento. Agora tem pessoas que não é um momento, não é um dia que ele adultera.
Adulterou um dia, beleza, se arrependeu e foi embora. Tem outros que ficam com raiva um dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Quantos dias você guarda raivinha? Fala para você mesmo. Quantos dias você fica de raivinha com o marido, com o filho, com o patrão, com a igreja, com o irmão de igreja? Olha para mim, gente. Quanto tempo vocês ficam de raivinha? Ei, aqui está dizendo uma situação muito forte. A Bíblia fala de 3 pecados na área da imoralidade e 9 na área de mágoa e ressentimento, ira. A falta de amor é um pecado tão grave como o pecado da vida imoral ou dissoluta. A falta do amor, a ausência do amor. E muitas vezes as famílias estão sendo deterioradas por falta de amor. Lembra que a Amanda testemunhou aqui a semana passada? Uma coisa é você amar com o amor de Deus, outra coisa é você amar com o seu amor. Esse rapaz aqui amava com o seu amor. Então, baseado no amor, olha para mim que isso é muito sério. Baseado no amor que ele tinha, o irmão dele o decepcionou, a vida dele, o pai dele, toda a fazenda, não tinha mais direito de perdão. Não tinha mais direito de ser aceito. Esse era o amor próprio, justiça própria, amor dele. Nós não vivemos para com esse amor. Não é esse amor que nos dá vida. Não é esse amor que nos sustenta. Essa é a segunda. É secundário. O primeiro amor é o amor de Deus que sustenta-nos, que guarda-nos, que nos protege, que nos fortalece, que nos faz unidos, nos socializa. Amém ou não? O amor de Deus. E aí, é muito forte isso. Apóstolo, como é que eu faço então? O ressentimento o isolou do pai e do irmão. Ei, olha para cá. Ele chegou no seu horário da roça lá, da vinha. A Bíblia diz que ele, quando ele, de longe, ele escutou o quê? O barulho da sanfona, do fole, do pífaro, dos tambores tocando, e o cheiro de carne, de colchão mole assando. Você está vindo da roça com fome. Você está vindo da roça com fome. Trabalhou no pesado. E tem música. Tem cheiro de churrasco. Você deixa raiva. Ele escorou. Vem cá, servo. Vem cá. Vem cá. É seu servo. Eu vou te perguntar e tu responde. É teu irmão que voltou. O que aconteceu? Que barulho é esse aí? É o teu irmão que voltou. Mas tem boi assado, tem festa, tem dança. Seu pai fez tudo isso. Seu pai fez tudo isso. Rapaz, o quê? Aquele velhinho gastou tudo. Pegou metade da fazenda. O meu pai ainda faz tudo isso. Matou boi. Deu anel, deu roupa, deu tudo para ele. Ei! Churrasco, dança, festa. Gente, ele escorou lá fora. Ele não quis entrar. Com fome, com sede. Escorou, não entrou não. Não entrou. O ressentimento isolou a vida dele lá fora, do seu pai e do seu irmão. Quando uma pessoa guarda ressentimento no coração, pelo irmão, pela falha de alguém, ele perde também a comunhão com o pai. Ele perde a comunhão com o pai. Se guarda ressentimento, raivinha, ele perde a comunhão com o pai. E eis a questão de muitos não conseguir prosperar. Porque vive na falsa religiosidade. E aí, ele se recusa a entrar, fica fora da celebração, mergulha num caldeirão de amargura. E ele diz para o pai, quando o rapaz passa da hora, cadê? Meu outro filho não chegou ainda, vai buscar. Aí o rapaz fala, não, ele está aí fora.
Vai buscar. Não, não, papai. Senhor, ele está bem fora. Ó, chegou cedo. E por que ele não está revoltado? Está revoltado. Está nervoso. Por que ele está nervoso? Não quer entrar. Porque ele diz que trabalha a vida toda com o senhor. Eu falei para ele que essa festa, nós estamos aqui dançando, os cabas estavam dançando, os funcionários, tudo alegre, tudo dançando, entendeu? Tinha outro do outro lado brincando, dominó, outro sinuca, outro, estava fazendo uma farra lá, brincando, assando carne, comendo, tomando vinho, feliz da vida, aleluia. E ele, não, mas não quer entrar não. Não, mas não pode. Meu filho está aí fora. Fala para ele que é o irmão dele, que já falei. Ele foi mais furioso. Eu falei que era o teu filho que chegou, o irmão dele. Estava perdido, estava arrebentado. Ele sabia que o senhor estava chorando a semana todo, o mês inteiro, chorando direto aqui. Mas ele disse que era um desperdício. Só se o senhor for lá, porque eu não consegui não. Aí vai o pai. Filho, vem para cá, vamos para dentro. Não, teu filho gastou com as prostitutas, o senhor dá boi, bata, faz festa para ele, faz tudo para ele. Eu fui fiel a vida toda, eu congrego nessa igreja há tanto tempo, eu não recebo um elogio. O senhor nunca me deu oportunidade. Porque tem uns filhos pródigos que às vezes diz que eu não dou oportunidade ainda aqui. Esse rapaz falou: não tem oportunidade, o senhor só dá oportunidade para o outro filhinho. Ah, meu Deus. Vive dentro da igreja, quinta coisa, vive dentro da igreja, na presença do Pai, mas anda como solitário. Anda como solitário. Risca, igual o animal brabo, riscou. Ele anda sem alegria, sem amor, sem prazer. Vive na casa do Pai, mas sente-se como escravo o tempo todo. É como se não tivesse direito a nada. Não tem direito a nada. Não tem direito a nada. Gente, é muito sério isso. Está na casa do Pai, mas não tem comunhão com Ele. Não quis comunhão com Ele, não entendeu. Quantos estão na igreja e nunca sente o amor de Deus? Quantos estão na igreja e se sentem como visitante? Quanto tempo você está aqui e ainda pensa que é um visitante? Não se comporta como filho. Não faz. E às vezes ainda reclama daquele que faz. Eu não sei como é que é isso. Não se sente no direito de fazer, mas quando alguém faz, reclama. O filho pródigo foi assim. Não pediu, mas quando o irmão pediu que teve problema, ele reclamou. E era mais velho. Quanto tempo? A alegria da salvação e o prazer de pertencer a Jesus, a doçura do Espírito Santo, parece que não está dentro de si, não está dentro do coração. Vive como órfão, sozinho, curtindo uma grande solidão, insatisfação, mesmo dentro da casa de Deus, curtindo uma solidão, uma insatisfação, um prazer de viver só, amarrado, amargurado. Vive dentro da igreja, mas não se sente dono do que o pai tem, ou do que é do seu pai. Olha para mim. Está dentro da igreja, mas não toma posse das promessas. O mestre acabou de falar aqui que nós temos mais de 8.000 promessas. Você não faz um voto com Deus, ainda reclama quando é pregado sobre voto. Não prospere, o outro do seu lado está prosperando. Faz voto, é abençoado, as portas se abrem, é fiel dizimista, é fiel na primícia, é fiel na oração, fiel no jejum. E aí não dá conta de tanto serviço, não dá conta de tanta coisa. E é engraçado que não tem tempo para responder nem a mensagem do celular. E o outro, que tem tudo, responde tudo, mas não é fiel. Não se sente dono. Dentro da casa do pai, não toma posse do que o pai tem, que entregou para ele, que é direito dele. É isso que é sério. Porque vive uma vida de ressentimento. Ele era rico, mas estava vivendo na miséria. Te sirvo como escravo há tanto tempo. Rico e vivia como miserável.
Muitos hoje estão vivendo um cristianismo pobre, miserável. Olha para mim que isso é sério. Dentro da igreja, não quer tomar posse. A Miriam estava pedindo para me orar por ela, que vai fazer a prova agora mês que vem do Banco do Brasil. Prova de nível médio. Quem quer ganhar 3, 4, 5 mil reais, todo mundo pode passar, dá para passar. São mais de 2.000 vagas. Vai fazer a prova e nem vi a inscrição. Vários. Falei para todo mundo desde o início. A Rebeca falou, a Rebeca Marques falou, eu comentei com alguns aí. Mas não. Vive com a mente pequena. Com a mente. Ele era rico, mas estava vivendo na miséria. Muitos hoje estão vivendo um cristianismo pobre, uma fé pobre, desagradável. Vive sem alegria, sem banquete, sem festa, sem alma, trabalhando, servindo, mas sem alegria. Servindo sem alegria. Servindo sem prazer. Alma cansada. Vive sem alegria. Tem banquete, mas não tem alegria. Você já viu alguma pessoa numa festa que não sorri numa festa? Banquete, tem comida, tem dança, tem música, mas a pessoa está triste. Não sei. Gente, nós temos que melhorar. Precisamos melhorar. Nós precisamos melhorar a nossa qualidade da fé. Deus tem uma vida abundante para cada um de nós. João 10,10 diz que Ele tem uma vida abundante para nós. O diabo sim veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus tem uma vida abundante. Deus tem rios de água vivas. O Evangelho de João fala que Ele tem rio de água viva para nós. 7,38. Eu anotei alguns versículos chavão aqui. Deus tem a riqueza insondável do Evangelho para nós. Algo insondável, algo que você não tem como imaginar. Algo que você não tem como imaginar. Efésios 3,14. Deus tem uma suprema grandeza do seu poder para nós. Ele tem algo sobrenatural para nós. Mas você não está conseguindo pedir. Você não está conseguindo entender. Você não toma posse. Porque ainda tem alguma malguinha, ainda tem um ressentimento, ainda tem alguma coisa que está atrapalhando, alguma raivinha, alguma irazinha. Só pode. Seja livre. Seja liberto. Seja transformado. Deus tem paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento Ele tem para nós. Ele tem para nós. Deus tem a paz que excede todo entendimento. Deus tem alegria, como disse Paulo, indizível e cheia de glória. Paulo e Pedro falou isso. Cheia de alegria indizível. Algo que você não tem como falar, não tem como comentar. Apóstolo, como é que eu falo? Como é que eu faço? Deus tem vida. Deus tem vida de delícias para a nossa alma. Como é que está a sua alma? Você vive a delícia da sua vida? Os prazeres da vida você consegue viver? Se a sua vida começa no mundo espiritual, essas demais coisas aqui, a Bíblia diz que é tudo acrescentada. Se o seu chamado começou no mundo espiritual, as demais coisas são acrescentadas. Se o seu casamento começou no mundo espiritual, as demais coisas vão ser acrescentadas. Você pode até passar alguma dificuldade aqui nessa terra, porque é aflição que a Bíblia diz que pode passar. Mas você vai ter ânimo e alegria para tudo. Porque você não é escravo mais. Você é livre para servir. Você é livre, dependente só unicamente de Deus. Então vamos entender isso. Você nunca celebrou com seus amigos, porque eu comecei a celebrar com meus amigos desde pequeno. Ixi. Antes de eu conhecer Jesus, eu roubava a galinha dos outros na Semana Santa, festejava, fazia, acontecia nos quintal dos outros, melancia nas roças, mas não festejava, bagunçava mesmo. Depois que eu descobri Jesus, aí mudou. Nós, quando estava aí, assim que eu cheguei em Brasília, reuni um monte de gente na Ceilândia, saía, Taguatinga, e fazia uma farra. Eu achava que eu me alegrava. Hoje na igreja eu reúno segunda, terça, quarta, quinta e faz, e grita, e glorifica, e fala, e é uma maravilha. Eu nasci, e você? Você festeja com quem? Você fica assim, meu
você se diverte. Mas você... gente, você aproveita. Se eu vou na padaria, eu estou festejando. Eu falo com o padeiro, falo com quem me atende, falo com um, falo com o outro. Se eu vou no mercado, no trânsito, eu converso, buzino, eu faço a festa. E aí? Na igreja, na rua. Então você tem que aproveitar as oportunidades. Amém ou não, amém? E para concluir, o mesmo pai que saiu ao encontro do filho pródigo para abraçar, sai para conciliar com o seu filho mais velho. O mesmo que saiu atrás do perdido, saiu achando que o outro estava perdido dentro de casa. O outro estava perdido dentro de casa. Pior do que ter saído para bagunçar é estar dentro de casa perdido, revoltado. Desculpa, como é que está seus filhos em casa, sua família? Agora eu vou conversar. Depois dessa palavra de hoje, eu já comecei a ligar para uns hoje. E começar. Cadê a comunhão? Eu já liguei para uns hoje, já pipoquei já. Falei, vem cá, o que está acontecendo? Eu não te vi domingo, não te vi. Vamos conversar. Não, mas não tem não. Cadê a justificativa? Papai está aqui. Se não quer me abraçar, está com problema. Então é sério. Amém ou não? Sim. Se tiver com a carinha diferente aqui, o que foi? Mas vou chamar mesmo. E Deus está me fazendo entender essas palavras. Eu estou perguntando, o que está acontecendo? Quem está entendendo o que eu estou falando? O pai agora, o mesmo pai que saiu quando do filho pródigo que via perdido, com os pés inchados, rachados, as pernas arrebentadas, agora tem que abraçar o indivíduo que está dentro de casa, comendo, dormindo com ele, tudo dentro de casa, mas está revoltado. De repente está dentro de casa revoltado, pensando coisa que não existe. Pensando que não existe. Que isso? Não faça isso da sua vida, não. O remédio para esse filho era o mesmo que para o outro. Ele só precisava confessar o seu pecado. Estava guardado o pecado dentro dele. Ele dentro de casa, ele não saiu para fora, mas ficou com o pecado guardado. Ressentimento, mágoa, coisa. Queria explodir, queria sair, queria namorar, queria bagunçar, fazer festinha, mas não fazia. E não amava de verdade também. Então, eu falei para Jesus, quando eu decidi viver na igreja, eu falei, olha, Senhor, eu quero ser livre. Eu entendi que servir o Senhor, vou trabalhar na igreja com prazer, tudo que eu vou fazer, eu não quero sentir peso de nada, eu quero fazer com alegria, eu não quero cansar, eu quero ficar animado, feliz. Eu vou para esses encontros, vou alegre, pulo, danço, grito, entendeu? Ainda que no outro dia a panturrilha fica doendo, mas eu tenho que ficar. Mas isso é o físico, de repente falta de condicionamento. E minha podóloga não foi fazer o reflexo ainda, mas na hora que ela chegar lá resolve. Mas tudo bem. Mas ele ficou do lado de fora, o pai teve que buscar. Agora ele entra para dentro de casa com muita dificuldade. Os historiadores dizem que ele teve que ir arrastado, porque ele mesmo não queria nem abraçar o seu irmão, nem pegar na mão do próprio irmão. A teologia diz que ele foi arrastado, com o coração magoado. Mas Deus trouxe naquela casa a salvação. Fica de pé. Para você abraçar sua família, você tem que lutar. Você tem que ter prazer. Deus é quem cumpre a palavra. Deus trabalha, Deus faz a diferença. Apóstolo, como é que eu faço? Gente, é muito simples. Decidir servir a Deus é maravilha. Você decide, porque Jesus Cristo é dono de tudo. Ele que faz todas as coisas. Eu quero orar com vocês agora. Faça essa oração agora. Se você estava com uma mágoazinha, um ressentimentozinho, uma coisinha que te atrapalhava, peça para Deus perdão. A sua família. A sua família. Seu pai, a sua mãe, o seu irmão, seus filhos, seus parentes. De repente precisa de um abraço. Você não está conseguindo abraçar. Você não está conseguindo mais ver com os olhos de Deus. Não está mais conseguindo ver com o amor de Deus. Está conseguindo desprezar. Por causa do homem despreza o outro quando está ressentido, maltratado. Está seco, terra seca. Tem que ser molhada por a glória de Deus. Faça oração comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui na noite desse dia para finalizar essa reunião, para colocar em tuas mãos a vida de cada servo, cada filho teu, cada homem, cada mulher que aqui veio
e entendeu que a vida do segundo filho pródigo estava tão arrasada como a do primeiro. O primeiro pegou o dinheiro e explodiu do lado de fora, pecou, bebeu, prostituiu, mas reconheceu o seu erro e voltou. E estava decidido, diz a tua palavra, que se o pai não aceitasse como filho, mas ele queria ficar, nem que seja como empregado, mas o outro estava em casa, perdido, dentro da igreja, dentro da casa do pai, dentro do propósito, mas estava vivendo indiferente. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa manifestar a tua glória, que o Senhor possa manifestar a tua graça, que o Senhor possa abençoar a vida dessa pessoa, que possa estar passando um momento difícil no seu casamento, com o seu filho, essa mãe que ora pelo seu filho, que está em dificuldade, essa mãe que representa como Rispa, que orou pelos seus filhos. Eu quero nessa noite te pedir, ó Pai, essa mulher que ora, que clama, que pede um milagre, que o Senhor possa abrir os céus, que o Senhor possa liberar uma unção, que o Senhor possa liberar a tua graça, a tua força, o teu poder, que o Senhor possa manifestar de uma maneira especial, de uma maneira sobrenatural, trazendo a cura, trazendo um milagre, meu Deus, para que o coração dessa pessoa venha ser livre, venha ser liberto, venha ser transformado. Como igreja apostólica, nós declaramos, meu Deus, que não tenha ressentimento, que a nossa aliança esteja ativada, renovada com o Senhor, com o teu amor, com a tua paz, com o teu carinho, com a tua glória, e que cada coração possa ser revestido de uma maneira sobrenatural. Não deixe com que esse casal, esse homem, essa mulher, esse filho, aquele que está me assistindo aqui, meu Pai, através dessa página do YouTube, que o Senhor possa visitar, trazendo a cura para o coração. Tira toda mágoa, todo ressentimento, todo ódio, toda tristeza, meu Deus, tira toda e qualquer situação que o inimigo plantou. Faça com que essa pessoa tenha uma família alicerçada na tua palavra, tenha uma família curada. Vai orando, filhos, vai determinando sobre o teu filho, sobre o teu pai, sobre a tua mãe, sobre a tua família, sobre os teus parentes, que não tem raiva, que não tenha falta de amor, que na tua casa tenha prazer, tenha alegria, que os teus filhos vão ser salvos. Você vai resgatar a tua família através do amor de Deus, você vai resgatar a tua família através da glória de Deus, você vai testemunhar, você não vai ter ressentimento, independente da traição que ele te traiu, independente da raiva, independente do desprazer de viver, independente de que ele tenha te desprezado, você vai ao encontro dele, você vai como o pai foi ao encontro do filho, como o pai perdoou o filho, como o pai do filho pródigo, primeiro e segundo, ele perdoou, ele fez festa, e ele determinou para o seu filho: meu filho, o que eu tenho é teu, você nunca me pediu nada, mas tudo que eu tenho você pode tomar posse. Sabe, nós temos que olhar para as pessoas com o olhar de Deus, com o amor de Deus. Você vai amar mais, perdoar mais, ter mais misericórdia. Não preocupe mais com a tua justiça própria. A justiça própria do homem não agrada a Deus, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Meu irmão, filho amado, você pode nessa noite determinar sua vitória. Você pode determinar sua vitória. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui para renovar sua vida, igreja. Você que está aqui, igreja viva, igreja ativada, igreja aliançada. Você que estava triste nesse dia de hoje, o inimigo tentou plantar no seu coração uma tristeza, o inimigo tentou plantar no seu coração uma mágoa, o inimigo tentou plantar no seu coração um ressentimento, te fazendo lembrar de algo que você já perdoou, que você já liberou perdão. Não deixe isso acontecer na tua vida mais não. Não deixa mais não. Não deixa não. Não deixa. Repreende nessa noite. A sua família é projeto de Deus. O teu irmão a tua família, o teu filho, o teu pai. A tua família é projeto de Deus. Não deixe que o inimigo venha te roubar. Não deixe que o inimigo venha te atrapalhar. Independente do que aconteceu. Independentemente do que aconteceu. Independentemente do que está acontecendo, entrega para Jesus agora. Entrega para Jesus agora.
perdoa. Esse pai, ele representa o próprio Senhor. Ele perdoou o pai perdoou o filho, o pai fez festa para o filho. Quando um pecador se arrepende, tem festa. Quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. Quando um pecador se arrepende, tem festa, tem prazer, tem alegria. Ei, o Espírito Santo de Deus quer mudar a tua sorte. Eu quero profetizar sobre a tua vida agora. Eu quero profetizar que se você estava com algum ressentimento, com alguma mágoa, com alguma tristeza escondida, o Espírito Santo te revelou nessa noite. Você vai servir o Senhor. O Senhor tem falado nessa casa que aqueles que entregar para Ele, Ele vai abençoar, vai prosperar, vai abençoar a tua vida, a tua casa, os teus bens, os teus pertences. Deus vai multiplicar os que você tem. Deus vai multiplicar os teus pertences. Faça o seu voto com Deus. Determine a tua vitória, porque o Senhor quer te honrar nessa terra. Ele quer te honrar. Ele quer determinar a vitória sobre a tua vida. Ele quer manifestar, mas para isso você tem que dizer para você mesmo que você quer viver livre. Seja livre para velar pela glória de Deus na sua vida, para velar pela glória de Deus na sua família. Não deixe o inimigo te roubar, não deixe o medo, o sonho negativo, não deixe as setas malignas do passado. Deixa tudo para trás, como disse Paulo, todo o velho homem para trás, as coisas que para trás ficaram, e perdoa. Você vai amar o seu marido, a sua família, o seu filho. Você vai perdoar e você vai dizer: o Senhor é quem vai dar a vitória. Faça festa, determine a sua vitória. Diga comigo assim: meu Deus, diga nesta noite, eu determino e não vou deixar mais que a mágoa, o ressentimento, a tristeza tenha poder sobre a minha vida. Mas eu decido amar, eu decido perdoar, eu decido viver a misericórdia, eu decido ter misericórdia. Diga em nome de Jesus. E por onde eu passar, eu vou velar pelos filhos, pelos pais, pelos irmãos, por todas as pessoas. Eu quero amar o Senhor Jesus de todo o meu coração e ao meu próximo como a mim mesmo. Se você quer ir viver isso aí, dê palma e glorifica Ele. Escuta, é necessário que esteja sobre nós essa certeza de amar e de viver a misericórdia de Deus, porque senão essa aliança que nós julgamos ter, nós pensamos que temos aliança com Deus, de repente estamos igual os fariseus, dentro da casa do Pai, com ressentimento, com mágoa do nosso próprio irmão, do nosso próprio familiar semelhante. E Deus nos cobra nessa noite ficarmos aliançados com Ele. Fala para o seu irmão assim: a festa continua. Você que sabe se vai ficar do lado de fora. A festa estava lá dentro, com carne, com dança, com tudo, e o irmão lá fora revoltado. Você nunca vai ficar mais do lado de fora, você vai entrar para dentro. Você vai ficar dentro da festa. Não precisa, a festa está dentro funcionando e o cara está lá revoltado lá fora. Se essa palavra não serviu para você, mas guarda ela e leva para outra pessoa. Você está curado, essa palavra não serviu nada para você, sustenta ela, não joga fora não. Pega ela e leva para uma pessoa que está prezando por aí. Ah, apóstolo, eu já amo com amor 5 estrelas. Tá, então tudo bem. Então segura essa palavra e leva para outro. Eu não tenho um negócio de raivinha, ressentimento, né? Meu Deus, estou alinhado. Segura a palavra e leva para outra pessoa que está desalinhada. Não joga essa palavra fora não, pelo amor de Deus. Amém ou não amém?